Olá, eu estou mostrando a partida entre Siegbert Tarrasch e Vogel. Eu já faço uma correção, no vídeo anterior eu falei o nome do Dr. Tarrasch incorretamente, eu disse Sigmund, mas é Siegbert Tarrasch. E na primeira parte desse vídeo, e agora nós estamos na segunda parte dessa partida constante no livro Xadrez Básico do Dr. Orfeu D'Agostino, em seu primeiro capítulo acerca das noções fundamentais do xadrez, né? É uma série de 4 partidas nesse trecho do livro, e essa aqui é a terceira. É uma partida onde o Dr. Tarrasch joga de brancas a abertura Ruy Lopes, que gera esta posição. E nós vimos que as pretas podem optar por um contra-ataque ao peão E4 branco, e diante desse contra-ataque as brancas estão habilitadas a fazer o lance roque, exclama, né, devido à pressão. A pressão que o bispo B5 faz sobre o cavalo preto em C6, né, e a possibilidade de contrajogo das brancas, também agredindo o peão central preto em E5. Bom, após o roque, as brancas passam a ameaçar imediatamente o peão central preto em E5. A captura cavalo por E4 agora para as pretas sempre gera uma posição vantajosa para as brancas. Então as pretas têm que lidar com o ataque do seu peão, porque a ameaça bispo por C6 é iminente e o material das pretas está em jogo. Que as brancas têm contra-ataque pela coluna aberta, né, onde encontra-se o rei centralizado, e também pela pressão já mencionada em C6. Então as pretas têm que fazer um lance defensivo aqui, que é D6. É um lance que restringe o bispo do rei preto, né? Que só é possível desenvolver-se para E7, e também acaba permitindo a cravada em cima do seu cavalo em C6, né? É um lance que defende, sim, o material, mas conta com essas desvantagens, né? Dr. Orfeu D'Agostini diz que cedo ou tarde a Ruy Lopes acaba sujeitando as pretas a jogarem D6, né? Ficando nessa posição restringida. Tá aí a força da Ruy Lopes com seu bispo em B5, né? Então aqui as brancas fazem D4, exclama, atacando o material das pretas, insistindo mais uma vez, reiterando mais uma vez o ataque ao peão central preto. A disputa pelo centro é intensa desde os primeiros lances. Isso aproveitando da cravada, que o cavalo, a peça preta, não pode atuar, não está conseguindo atuar na defesa de E5 agora, né? Por conta da pressão, né, do bispo B5, do bispo espanhol. Se as pretas, então, partem para um contra-ataque, né, diante da ameaça, né, que as brancas fizeram a E5, vejamos o que se passa. Cavalo por E4,
vem torre 1. Se as pretas fazem F5, segue D por E5, D por E5, dama por D8 cheque, rei por D8, bispo por C6, B por C6, cavalo por E5 que está ameaçando cavalo por C6 cheque, bem como cavalo F7 cheque, atacando a torre num garfo. Se as pretas enfrentarem o contrajogo branco após torre 1 com D5 a fim de segurar defender o cavalo, vem cavalo por E5, bispo D7, cavalo por D7, rei por D7, a fim de livrar o cavalo da cravada, por conta da ameaça F3. Mas aí tem dama G4 cheque, o rei acaba por voltar na coluna aberta, então F3, e as brancas estão ganhando a peça. A simples retração do cavalo a F6 leva a D por E5, D por E5, dama por D8 cheque, rei por D8, bispo por C6, B por C6, cavalo por E5 e mais uma vez as brancas ameaçam cavalo por C6, cheque e cavalo por E7, F7 cheque, com ataque à dama através de um garfo. Então o contra-ataque nesta posição não é mais possível para as pretas. As pretas têm que fazer bispo D7, livrando o cavalo C6 preto da cravada, habilitando a peça preta na defesa do peão E5. E o bispo D7 fica desenvolvido de forma restringida. Então cavalo C3, bispo E7, torre E1, e se as pretas rocam agora, consiste em erro por parte das pretas, que elas caem na cilada de Tarrasch. E o peão E5 preto está caindo por conta da cilada de Tarrasch. Vejamos. O peão D, o branco, está
ganhando em E5, por conta de bispo por C6, bispo por C6, D por E5, D por E5, dama por D8, torre de A por D8, cavalo por E5, bispo por E4, cavalo por E4, cavalo por E4. As brancas não podem tomar a peça, senão vem por parte das pretas torre D1, mate do corredor. Então as brancas fazem cavalo D3, atacando na coluna E, F5 para segurar o cavalo, F3, as pretas escapam com o bispo C4 cheque, mas ainda assim as brancas fazem cavalo por C4, cavalo por C4, e as brancas têm bispo G5 atacando a torre, torre D5, bispo E7 atacando a torre, F8 cavalo em C4, torre F7, o bispo em E7 está defendido pela torre branca, C4, e as pretas têm que tirar a torre da fila D e está caindo o cavalo em C4. E as pretas perdem uma peça pela cilada de Tarrasch. Se as pretas capturam a torre com a dama com a torre de torre de F por D8, vem da mesma forma, cavalo por E5, bispo por E4, cavalo por E4, cavalo por E4, cavalo D3, F5, F3, bispo C4, rei F1 exclama, torre F1, a fim de aproveitar a coluna, evitando a captura do cavalo em E4, se valendo da ameaça sobre o cavalo em D3. Mas aí tem rei E2, as brancas conseguem escapar e atacar a peça preta. Bispo B6 e a peça preta, o cavalo em E4 está caindo. As brancas perdem, as pretas perdem pela cilada de Tarrasch. Então nessa posição, as pretas caem na cilada de Tarrasch, fizerem roque. Por conta do peão D4 branco, está ganhando o peão E5 das pretas. Então as pretas são forçadas a jogarem E por D4. Então cavalo por D4. Roque. E as brancas têm o centro para elas. Vamos ver então como que o Dr. Tarrasch vai se valer desta vantagem na abertura que as brancas contam de um peão fiscalizando o centro, enquanto as pretas jogam de forma mais retraída, né? Não tem um peão central fiscalizando o território inimigo. Veremos numa próxima parte dessa explicação. Até lá!